Prepare-se para uma imersão nas profundezas da mente com Krishnamurti. Nessa palestra, desvende camadas de pensamento e descubra uma nova perspectiva sobre a sua existência. Numa dessas manhãs, eu vi quando um morto era levado para ser queimado. Envolto num vistoso pano cor de fúcsia, o corpo oscilava ao ritmo dos 4 mortais que o transportavam. Que espécie de impressão te causa um corpo morto? Não desejaria saber por que há deterioração? Você compra um motor novo em folha e, passado poucos anos, ele está completamente gasto. O corpo também se gasta. Mas não desejaria investigar um pouco mais além para descobrir por que razão a mente se gasta? Mais cedo ou mais tarde, ocorrerá a morte do corpo. Mas a maioria de nós já tem a mente morta. Já se verificou a deterioração. Por que a mente se deteriora? O corpo se deteriora porque o mantemos em uso constante. E o organismo físico se gasta. Doença, acidente, velhice, má alimentação, deficiências hereditárias. Tais são os fatores responsáveis pela deterioração e morte do corpo. Mas por que deve a mente se deteriorar, envelhecer, tornar-se pesada e embotada? Ao ver um corpo morto, isso não te dá o que pensar? Embora nosso corpo deva morrer, porque deve a mente deteriorar-se. Nunca te ocorreu essa pergunta? Pois a mente, com efeito, se deteriora. Vemos isso acontecer não só às pessoas idosas, mas também a pessoas jovens. Vemos como, nos jovens, a mente já está se tornando embotada, pesada e insensível. E se pudermos descobrir por que razão a mente se deteriora, então talvez descubramos algo verdadeiramente indestrutível. Talvez compreendamos então o que é a vida eterna, a vida que não tem fim, que não está no tempo, a vida que é incorruptível, que não degenera com o corpo, que se transforma, que se transporta para os Ghats, onde é cremado e suas cinzas lançadas ao rio. Mas por que a mente se deteriora? Já refletiu a esse respeito? Como ainda são muito jovens, e se a sociedade ou seus pais ou as circunstâncias ainda não te tornaram embotados, você possui uma mente nova, ardorosa e curiosa. Deseja saber por que existem as estrelas, por que morrem os pássaros, por que caem as folhas, como voa o avião a jato. Muitas coisas você deseja saber, mas esse impulso vital para investigar, descobrir, depressamente é sufocado, não é verdade? Sufocado pelo medo, pelo peso da tradição, por sua própria incapacidade para enfrentar essa coisa extraordinária que se chama vida. Já não notou o quão rapidamente é destruído o seu ardor? Por uma palavra áspera, por um gesto depreciativo, pelo medo de um exame, a ameaça de um pai, significando isso que sua sensibilidade já está sendo destruída e sua mente se tornando embotada? Outra causa do embotamento é a imitação. Vocês são obrigados pela tradição a imitar. O peso do passado te impele a se ajustar, a estabelecer uma linha de conduta e com esse ajustar-se, a mente se sente protegida em segurança. Instala-se uma rotina muito bem lubrificada para que possa deslizar suavemente, livre de perturbações, sem o mais ligeiro estremecimento de dúvida.
Observe os adultos que te rodeiam e verá que a mente deles não quer ser perturbada. Eles querem paz, ainda que seja a paz da morte. Mas a verdadeira paz é uma coisa muito diferente. Já não notou que quando a mente se fixa numa rotina, num padrão, sempre o faz inspirado pelo desejo de segurança? É por essa razão que ela segue um ideal, um guru. Quer segurança, ausência de perturbação e por isso ela se deita a dormir. Quando lê em seus livros de história a respeito dos grandes líderes, santos, guerreiros, não te surpreende a desejar igualá-los? Isso não significa que não haja grandes homens no mundo, mas o instinto é imitar os grandes homens, procurar tornar-se igual a eles. E esse é um dos fatores de deterioração, porque então a mente se coloca num molde. A sociedade não deseja indivíduos alertados, ardorosos, revolucionários, porque tais indivíduos não se ajustarão ao padrão social estabelecido e há sempre o perigo de que quebrem esse padrão. É por isso que a sociedade se empenha em prender a sua mente em seu padrão. E é por isso que a chamada educação te estimula a imitar, a seguir e a se ajustar. Então eu pergunto, pode a mente deixar de imitar? Isso é, pode deixar de formar hábitos? E pode a mente, que já se acha enredada no hábito, ficar livre dele? A mente é resultado do hábito, não é? Ela é resultado da tradição, resultado do tempo, sendo o tempo a repetição, a continuidade do passado. E pode a mente, a sua mente, deixar de pensar em termos daquilo que foi e daquilo que será, que é em verdade uma projeção do que foi? Pode a sua mente se libertar dos hábitos e deixar de criar hábitos? Se penetrar bem profundamente nesse problema, verá que pode. E quando a mente se renova sem formar novos padrões, novos hábitos, sem tornar a cair na rotina da imitação, permanece então fresca, jovem, inocente, sendo, portanto, capaz de infinita compreensão. Para essa mente, não há morte, uma vez que já não existe processo de acumulação. É o processo de acumulação que cria o hábito, a imitação, e para a mente que acumula, há deterioração e morte. Mas para a mente que não está acumulando, juntando, que está morrendo a cada dia, a cada minuto, para essa mente não há morte. Ela se acha num estado de espaço infinito. Assim, pois, deve a mente morrer para tudo o que acumulou, todos os hábitos e virtudes imitadas, para todas as coisas de que se acostumou a depender, para ter o sentimento de segurança. Já não está, então, a mente aprisionada na rede de seu próprio pensar. No morrer para o passado, a cada instante, a mente se torna fresca, nova, e nunca se deteriorará nem porá em movimento a onda da escuridão. Desejo examinar com vocês o problema da liberdade. É um problema muito complexo que requer profundo estudo e compreensão. Muito se fala de liberdade, liberdade religiosa e liberdade do indivíduo fazer o que deseja. Sobre essa questão, volumes têm sido escritos por homens eruditos, mas eu penso que podemos considerá-la de maneira muito simples e direta, e chegar, talvez, à solução verdadeira. Não sei se você já se quedou alguma vez a contemplar o maravilhoso esplendor do poente, a hora do acaso,
com a lua surgindo timidamente acima das árvores. Muitas vezes, a essa hora, o rio se mostra muito manso e então tudo se reflete em sua superfície. A ponte e o trem que atravessa, a lua ainda tenra e, em pouco, com o escurecer, as estrelas. Tudo isso é verdadeiramente belo. E para poder observar, dar toda a sua atenção a algo que é belo, deve a sua mente estar livre de preocupações, não acha? Não deve estar ocupada com problemas, com tribulações, com especulações. É só com a mente muito tranquila que se pode observar realmente, porque então a mente é sensível à beleza extraordinária. E talvez tenhamos aqui a chave do nosso problema da liberdade. Pois bem, o que significa ser livre? Consiste a liberdade em poder fazer o que acaso você convém? Em ir aonde você aprouver, em pensar o que quiser? Isso você faz de qualquer maneira. A mera consciência de ter independência significa liberdade? Muita gente nesse mundo é independente, mas pouquíssimos são livres. Liberdade implica uma grande soma de inteligência, não? Ser livre é ser inteligente, mas a inteligência não nasce só pelo desejarmos ser livres. Nasce ao começar a compreender, no seu todo, o seu ambiente, as influências sociais, religiosas, paternas e tradicionais, que continuamente te envolvem. Mas para compreender todas essas influências, a influência de seus pais, de seu governo, da sociedade, do meio cultural a que pertence, de suas crenças, seus deuses e superstições, da tradição a que impensadamente se ajusta. Para compreender todas essas influências e delas se livrar, necessita de profundo discernimento. Mas você, em geral, você se submete a elas porque interiormente sente medo. Tem medo de não alcançar uma boa situação na vida, medo do que possa dizer o sacerdote da sua seita, medo de não seguir a tradição, de não fazer o que é correto. Mas a liberdade é, com efeito, um estado mental em que não existe medo ou compulsão, nem ânsia de segurança. Não desejamos, quase todos nós, estar em segurança. Não desejamos ser considerados maravilhosos, que nos admirem a formosura, a superior inteligência. Do contrário, não acrescentaríamos letras aos nossos nomes. Tais coisas nos inspiram confiança em nós mesmos, nos fazem nos sentir importantes. Todos desejamos ser famosos. Mas no momento em que desejamos ser algo, já não somos livres. Veja isso, por favor, pois, com efeito, aí tem o fio que te levará à compreensão do problema da liberdade. Quer nesse mundo de políticos, de poder, posição, autoridade, quer no chamado mundo espiritual, em que cada um aspira a ser virtuoso, nobre, um modelo de santidade. No momento em que deseja ser alguém, já não é livre. Mas o homem ou a mulher que percebe quando tudo isso é absurdo, cujo coração é inocente e, portanto, não está sendo movido pelo desejo de ser alguém, esse é um ente livre. Se compreender isso em sua simplicidade, verá também sua extraordinária beleza e profundeza. Afinal de contas, os exames têm essa finalidade, de te dar uma posição, de te tornar alguém. Títulos, posição, conhecimentos servem de estímulo a ser algo. Não ouviu dizer a seus pais e mestres que deve ascender a uma certa posição na vida, que deve ter êxito como seu tio ou seu avô? Ou você mesmo trata de imitar o exemplo de um certo herói, igualar os mestres, os santos? Por isso, nunca é livre. Quer siga o exemplo de um mestre,
um santo, um instrutor, parente, quer observe uma certa tradição, tudo isso implica, de sua parte, uma necessidade de ser algo. E é só quando compreende realmente esse fato que há liberdade. A função da educação é te ajudar desde criança a não imitar ninguém e ser sempre você mesmo. Mas isso é dificílimo. Ser sempre o que é, feio ou belo, invejoso ou ciumento, e compreendê-lo. O ser você mesmo é muito difícil, porque pensa que o que é ignóbil e que seria maravilhoso se pudesse converter o que é em algo nobre. Mas isso nunca acontecerá. Se, entretanto, olha o que realmente é e o compreende, então nessa compreensão há transformação. A liberdade, pois, consiste não em tentar se tornar algo diferente do que é, nem em fazer o que acaso deseja fazer, nem em seguir a autoridade da tradição, de seus pais, de seu guru, porém sim em compreender o que é a cada instante. Mas vocês não são educados para isso. Sua educação o estimula a se tornar isso ou aquilo. Mas isso não é compreensão de si mesmo. Seu eu é uma coisa sobremodo complexa. Não é meramente a entidade que vai à escola, que briga, que joga, que tem medo, mas é também algo que está oculto e que não é evidente. Compõe-se não apenas de tudo o que pensa, mas também de todas as coisas que foram incalculadas à sua mente, por outras pessoas, por livros, pelos jornais, por seus líderes ou guias. E só é possível compreender tudo isso quando não deseja ser alguém, quando não imita, não segue ninguém. O que, com efeito, significa estar em revolta contra essa tradição de vir a ser algo. Essa é a única revolução verdadeira, conducente a uma extraordinária liberdade. Cultivar essa liberdade é a verdadeira função da educação. Seus pais, seus mestres e seus próprios desejos te querem identificados com isso ou aquilo, para ser feliz e ter segurança. Mas para ser inteligente, não deve se libertar de todas as influências que te escravizam e esmagam? A esperança de um novo mundo está naqueles de vocês que começarem a ver o que é falso e a revoltar-se contra o falso. Não apenas verbalmente, porém realmente. E esta é a razão por que deve buscar a educação correta, pois só crescendo em liberdade poderá criar um novo mundo não baseado na tradição ou moldado de acordo com a idiosincrasia de certo filósofo ou idealista. Mas não haverá possibilidade de liberdade enquanto estiver meramente tentando se tornar alguém ou imitando um exemplo nobre. Pergunta: o que é inteligência? Resposta: vamos examinar essa questão com vagar, pacientemente para descobrir. Descobrir não é chegar a uma conclusão. Não sei se percebe a diferença. No momento em que chega a uma conclusão sobre o que é inteligência, deixa de ser inteligente. Foi isso o que fez a maioria das pessoas mais velhas. Chegaram a conclusões. Por isso, deixaram de ser inteligentes. Descobriu, pois, uma coisa, que a mente inteligente é aquela que está aprendendo constantemente, sem jamais tirar conclusões. E o que é a inteligência? A maioria das pessoas se satisfaz com uma definição do que é a inteligência. Ou dizem, esta é uma boa explicação. Ou preferem sua explicação própria e pessoal. Mas a mente que se satisfaz com explicações é muito superficial e, portanto, ininteligente. Começou a ver que a mente inteligente não é aquela que se satisfaz com explicações, com conclusões. Não é, tampouco a crer,
Porque crença é também outra forma de conclusão. A mente inteligente é aquela que investiga, que observa, aprende e estuda. E isso significa o quê? Que só há inteligência quando não há medo, quando está disposto a se rebelar contra toda a estrutura social, a fim de descobrir o que é Deus, descobrir a verdade relativa a qualquer coisa. Inteligência não é sapiência. Se pudesse ler todos os livros do mundo, isso não te daria inteligência. A inteligência é uma coisa muito sutil. Ela não tem ancoradouro. Surge quando compreende o processo total da mente. Não a mente, segundo certo filósofo ou professor, mas a sua própria mente. Sua mente é o resultado da comunidade inteira e quando a compreende não necessita de estudar um só livro, porque ela contém todo o conhecimento do passado. A inteligência, pois, surge com a compreensão de você mesmo e só pode se compreender em relação com o mundo das pessoas, das coisas e das ideias. Inteligência não é coisa adquirível como a sapiência. Ela surge quando há uma grande revolta, isso é, quando não há medo. E isso significa que quando há sentimento de amor, pois quando não há medo, há amor. Se só está interessado em explicações, receio que irá achar que não respondi a sua pergunta. Perguntar o que é inteligência é coisa semelhante a perguntar o que é a vida. A vida é estudo e recreação, sexo, trabalho, disputa, inveja, ambição, amor, beleza, verdade. A vida é tudo, não é? Mas veja, os mais de nós não temos paciência para prosseguir séria e constantemente nessa investigação. Pergunta: pode a mente rude tornar-se sensível? Resposta: escute a pergunta, o significado que jaz oculto atrás das palavras. Pode a mente rude tornar-se sensível? Se digo que minha mente é rude e procuro torná-la sensível, o próprio esforço para torná-la sensível é rudeza. Veja bem isso, por favor. Não te mostre intrigado, observe. Mas se ao contrário reconheço que sou rude, sem desejar mudar de estado, sem procurar me tornar sensível, se começo a compreender o que é rudeza, se a observo em minha vida de cada dia, minha maneira sôfrega de comer, a rispidez com que trato as pessoas, o orgulho, a arrogância, a vulgaridade de meus hábitos e pensamentos, então essa própria observação transforma o que é. Analogamente, se sou estúpido e digo que devo me tornar inteligente, o esforço para me tornar inteligente é apenas uma forma mais ampliada de minha estupidez. Porque o importante é compreender a estupidez. Por mais que eu me esforce para me tornar inteligente, minha estupidez permanecerá. Poderei adquirir um superficial verniz de ilustração, ser capaz de citar livros, repetir passagens dos grandes autores, mas basicamente continuarei estúpido. Porém, se vejo e compreendo a estupidez, conforme se manifesta em minha vida diária, como me comporto com o meu empregado, como olho o meu vizinho, o homem pobre, o homem rico, o auxiliar de escritório, então esse próprio percebimento provoca a dissolução da estupidez. Tente isso. Se observe quando fala com seu serviçal, observe o enorme respeito que mostra com o patrão e o pouco caso que faz do homem que nada tem para te dar. Começará então a descobrir que é estúpido. E no compreender da estupidez, há inteligência e sensibilidade. Não tem de se tornar sensível. O homem que está tentando se tornar alguma coisa é feio e insensível, e é rude. Pergunta: como pode uma criança descobrir
o que ela própria é, sem a ajuda dos pais e mestres. Eu disse que uma criança é capaz disso, ou trata-se da sua própria interpretação do que eu disse? A criança descobrirá o que ela própria é se o ambiente em que vive a ajuda a fazer isso. Se os pais e os mestres têm verdadeiro interesse em que um jovem descubra a si próprio, não o obrigarão a isso. Criarão um ambiente em que o jovem possa vir a se conhecer. Você fez essa pergunta, mas trata-se de um problema vital para você? Se sente profundamente a importância de que a criança tem de descobrir-se a si própria e que não poderá fazê-lo sob pressão da autoridade, não trataria de cooperar para a criação do adequado ambiente? Temos aqui mais uma vez a velha atitude. Me diga o que eu devo fazer e eu o farei. Não dizemos cooperaremos para esse fim. Esse problema de criar um ambiente em que a criança possa ter conhecimento de si própria concerne a todos, aos pais, aos mestres e às próprias crianças. Mas o autoconhecimento não pode ser imposto. A compreensão não pode ser forçada. E se este é um problema vital para vocês e para mim, para o pai e o mestre, então juntos havemos de criar as escolas adequadas. Pergunta: me dizem algumas crianças terem assistido em suas aldeias a certos fenômenos sobrenaturais, como, por exemplo, de obsessão, e que têm medo de fantasmas, espíritos e etc. O que você me diz a respeito disso? Resposta: oportunamente investigaremos o que é a morte. Mas veja, o medo é uma coisa extraordinária. Vocês, crianças, têm ouvido histórias de fantasmas contadas por seus pais, pelas pessoas mais velhas. Do contrário, provavelmente nunca veria fantasmas. Alguém te falou a respeito da obsessão. São tão jovens que não podem saber dessas coisas. Não se trata de sua própria experiência, mas sim do reflexo de que foi dito por pessoas mais velhas. E os próprios mais velhos muitas vezes nada sabem sobre esses casos. Apenas leram num livro alguma coisa sobre o assunto e pensam ter compreendido. Suscita isso uma questão completamente diferente. A experiência não contaminada pelo passado? Se uma experiência está contaminada pelo passado, ela é meramente uma continuidade do passado e, portanto, não é uma experiência original. O que é importante que aqueles de vocês que tratam com crianças cuidem de não lhes incutir no espírito suas próprias ilusões, suas próprias noções acerca de espíritos, suas ideias e experiências pessoais. Isso é muito difícil, porquanto as pessoas de mais idade gostam muito de falar sobre essas coisas não essenciais, de nenhuma importância na vida. Assim, gradualmente, comunicam às crianças suas próprias ansiedades, temores e superstições, e as crianças, muito naturalmente, repetem o que ouvem dizer. É importante que os mais velhos, que em geral nada sabem por experiência pessoal acerca dessas coisas, não falem a respeito delas na presença de crianças. Pelo contrário, tratem de criar uma atmosfera em que as crianças possam crescer em liberdade e sem medo. Expressamos nossa gratidão por sua participação nessa palestra esclarecedora com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais insights, clique em algum dos vídeos recomendados na sua tela. Compartilhe as suas perspectivas nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos atualizados. Até logo!